Oi, gente, bom dia, boa tarde já, né? Meio-dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as crenças que limitam a nossa relação com a gente mesma. Para isso, eu vou convidar a Nelise e o Michael. Deixa eu chamar eles aqui. Oi, gente, boa tarde. Fazia tempo que eu não vim aqui numa live. Hoje, durante os próximos 9 dias, ao meio-dia, eu vou estar trazendo para vocês crenças que limitam os diversos tipos de relações, né? A relação com a gente mesma. Oi, Nê. Deixa eu convidar você aqui. Vai sim, Tá, ele já está se aprontando. então tá bom. A gente vai falar sobre as crenças, né? Hoje, durante os próximos 9 dias, a gente vai falar sobre diversas crenças que gravadas no nosso inconsciente que pode limitar aí a nossa relação com os diversos tipos de relação, né? Então a gente vai começar hoje com a relação com a gente mesmo. Amanhã a gente vai falar sobre a relação com o dinheiro, com os nossos valores. Depois de amanhã a gente vai falar da relação nossa com irmãos e amigos, e aí a gente vai estar trazendo aqui para vocês algumas crenças que pode estar impedindo esses tipos de relacionamento de uma maneira saudável. Tá? Eu fiz aqui uma seleção das principais crenças que eu encontro nos meus atendimentos. A Nelise também vai falar um pouquinho do dela. E aí, antes da gente começar, eu quero apresentar para vocês. Então, Nê, fala um pouquinho de você. A Nelise, amiga minha, terapeuta holística. Isso. O Michael também, já já ele entra ali do Ele lado, já está terapeuta entrando. holístico. É no Flávia Zambuja. Então, Ele vai entrar no dele ou junto com você? isso, no dele. No Agora não dele? sei se vai Vou dar certo, convidar nós ele estamos no aqui. mesmo lugar. Veja se não dá interferência nele. Tá, Convidei ele então, aí. olha Isso. lá, Ele tá entrando. Espera aí, tem que ser muda. o contrário isso. Aí, tudo bem, Aqui, Michael? aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Gente, a Então, Nelise, eles vão se apresentar. A Nelise é proprietária do Nelise Espaço Integrado de assim, Vinhedo, onde a gente vai estar isso. fazendo o próximo curso de Theta Healing DNA básico. Nê, fala um pouquinho aí de você. Bem, eu sou terapeuta holístico, conheci a Flávia no curso de constelação familiar, que eu também faço. Eu também sou formada em Theta Healing, barras de axis com a Flávia, que deu o curso para mim e para as minhas meninas, e foi no meu espaço. Quem sabe mais para frente a gente faz outro aí, né, Flávia? Sim. Eu também trabalho com várias técnicas diferentes, tanto Reiki e várias energias que estão ligadas a Reiki. E agora o nosso último atendimento e trabalho é com a magia divina, que é fantástica. Ajuda muito, trabalha muitas questões e tudo de uma vez. Dá para trabalhar várias questões que a gente tem, muitas vezes não sabe da onde que vem e trabalha de uma única vez. Tá E o ótimo. Michael atende também comigo lá no Nelise Espaço Integrado. Oi, Fale aí, Maicon. Michael. Bem, se apresente aí para o pessoal. Oi, tudo bem, Flávia? Oi, tudo bem para quem está ouvindo a gente? Obrigado por Eu acho que vocês vão disponibilizar esse precisar espaço. ficar um pouquinho distante. Ah, e ela tinha razão. Eu Ou falei. então, ou então no mesmo celular. Espera aí, vamos ver se vai dar no mesmo. Aí vai falando aí, Maicon. É tudo um teste, né? Tudo ao Isso, vivo a gente... melhorou. Aí, agora tá Melhorou, ótimo. melhorou? Melhorou. Ok, Se então vou apresente voltar. para nós. Ok. Gratidão primeiro por fazer parte dessa live e vocês tu dares a disponibilidade de poder nos apresentar, não é?
Eu sou o Michael, também sou terapeuta. Desde 2018 já venho nesse caminho de busca interna, né? E as terapias fazem isso, né? Faz a gente conectar com pessoas, entendermos como nós somos, e o Theta Healing é uma dessas ferramentas. Uhum. Eu fiz Theta Healing, estudei 2 níveis, e depois eu deixei um pouco meio de lado, né? Uhum. A terapia. Não me aprofundei. Eu vim redespertar essa curiosidade pelo Theta Healing depois que eu passei uma terapia contigo. Ó, Aí, legal. tipo, foi surreal. Foi. Eu posso confessar. Foi bem diferente. Foi bem diferente, né? E ela, eu não sei se a Flávia concorda comigo, é que hoje em dia a gente não coloca só uma terapia, né? Não trabalha só uma terapia. Quando é permitido, quando é disponibilizado, a gente coloca o Theta Healing, a gente coloca outras, como aconteceu na terapia que a Flávia fez comigo. Uhum. Então, esse processo é surreal. E a gente vai conhecendo mais pessoas. E Uhum. agora eu e a Annelise estamos juntos, né, no projeto, no espaço dela. A gente está ampliando, estamos com projetos novos e Uhum. parcerias também. Isso aí. E agradecemos de você fazer parte desse projeto nosso, né? Que bom. Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês desse espaço que já existe, né? E já está materializado aí em algum nível coisas muito melhores. Tenho certeza disso. E espero levar o Theta Healing para o espaço de vocês muitas e muitas vezes para a gente formar mais pessoas, né, através dessa ferramenta maravilhosa, que não só trabalha com o outro, mas o mais legal é que ela permite a gente trabalhar com a gente mesmo, né? E isso é maravilhoso porque proporciona que a gente tenha mais liberdade. As pessoas, eu acredito muito nisso, que as pessoas vão ser os próprios curadores. As pessoas vão depender cada vez menos do outro. Isso eu acredito no nível mais futuro, que as pessoas vão depender cada vez menos do outro para curar a si própria. Então, várias ferramentas estão chegando aí, estão sendo canalizadas, ferramentas maravilhosas, meditação, Theta Healing e outras ferramentas, vocês trabalham com várias, e eu tenho certeza que as pessoas vão ficar cada vez mais capacitadas a se empoderar dessas ferramentas para curarem a si próprios. Eu acredito que esse seja o futuro. O que vocês acham? Com certeza, Flávia. Você tem toda a razão, porque a cura não está fora, a cura está dentro da gente, né? Então, nada melhor, claro, muitas vezes os terapeutas, né, nós ajudamos a chegar lá, Dá uma mas direção, quem... né? Exatamente, dá aquela orientação, dá aquele primeiro vum, né, que a gente fala, né? Dá a chacoalhada, mas é voltar para dentro, né? Não tem como. Bom, e entrando então no tema de hoje, né? Só pra gente, porque senão a gente vai ficar horas aqui Sim, falando, né? A gente tem muito assunto sempre. Ô, Então, Flávia, hoje. é isso mesmo. É assim, eu fiquei pensando comigo como é que a gente vai, de uma certa forma, resumir algo tão grande, né? Uhum. O Theta Healing proporciona tantas coisas boas e, como você disse, é olhar para dentro. E nós somos simplesmente facilitadores, porque a gente também está no processo. A gente Sim, também é ser humano, sempre. né? Então, e resumir isso de uma coisa tão grande, tão enorme, É, então vamos fazer de tudo para poder falar e ser resumido e as pessoas poderem absorver o melhor isso. do hoje da live. Então, hoje a gente vai falar de uma das dores, gente, que é algo assim, que não sei qual que é para a Nelise e para o Michael, mas que para mim é uma das dores que mais chegam até mim, que é a dor da identidade, a dor do conhecer a si próprio, que é aquela dor da falta do amor próprio, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, a falta de autoconfiança, de fé em si mesmo. São aquelas pessoas que às vezes têm sensação de estarem perdidas, desconectadas de si. Essas são as dores que eu mais recebo, né? Até anotei outras coisas aqui, né? Questões também de muito ligadas à insegurança, pessoas que se sentem muito diminuídas. E eu acredito que depois que a internet ficou muito forte, principalmente na pandemia, essa questão de comparação, isso aumentou demais.
Então, as Verdade. pessoas que têm baixa autoestima, dificuldade com amor próprio, pessoas que já se sentiam diminuídas, com esse boom de internet, de Instagram, de rede social, eu percebo que as pessoas, isso deu uma crescida. E as pessoas parece que ficaram mais embotadas ainda, né? Porque vem muito a questão da comparação. Porque ninguém posta, né, no Instagram as coisas do dia a dia, as dificuldades, os obstáculos, tapa que a gente leva, os escorregões, né? Todo mundo só posta coisa boa, maravilhosa. Então, e com isso, as pessoas têm essa dificuldade de amor próprio, de conectar com si próprio, com o próprio poder pessoal, tem muita dificuldade de perceber que cada um tem um mundo próprio, que cada um tem as próprias dores. E aí vem muito essa questão de comparação, né? E aí as pessoas ficam se sentindo mais diminuídas ainda. O que vocês acham sobre isso? Para mim é muito nítido a gente vê isso no dia a dia, né? Uhum, Porque muitas vezes você fala, nossa, será que é tudo aquilo? Eu tenho hora que eu me pergunto muitas vezes, será que a pessoa é sempre assim, né? Porque você só uhum, vê o belo, né? Você só vê, como você falou, aquela casquinha de fora e dentro. Como que a pessoa é dentro, né? sim, Como que sim. ela tá dentro dela para estar mostrando aquilo? É o que realmente ela é ou é só uma máscara? Até esses dias a gente estava conversando com o Michael e a minha filha. Ai, eu sou outra pessoa na escola, eu sou outra pessoa no trabalho, eu sou outra. Mas por que você não ser você mesmo, Uhum. né? É Que aquela questão crença se que você adaptar tá? às pessoas, né? Se adaptar aos lugares para se sentir aceito. Isso é muito comum, né? E a gente vê muito em terapia, né, Michael? Eu posso acrescentar aí que tá muito ligado à criança interior, né? Sim, É ferida. uma coisa é uma ferida da criança interior, que tem é, um livro que fala das 5 feridas emocionais, né? E eu, Annelise, a gente já vem identificando que são são mais que 5. E a gente vai tendo essas feridas quando a gente é criança, quando a gente não tem consciência das coisas, não tem maturidade. Uhum, Então, muito dessa insegurança, incerteza, vem dos nãos que a gente ouviu lá atrás, dos pais da mãe, do tio, da uhum, tia, entende? Quantas pessoas não passaram por nós e nós aceitamos estar naquela família que colocou crenças na nossa cabeça. A gente ouvia muita coisa e a gente foi enraizando como se aquilo fosse verdade. sim. Porque também, de certa forma, a gente já vem carregando isso muito tempo e agora é a hora de olhar para dentro. É ter coragem de olhar para dentro. E essas feridas estão na gente e a gente cria máscara para Uhum. poder ter um mundo maravilhoso, não é? Sem olhar para dentro. Então, essa transição planetária que todo mundo está passando, pandemia e outros assuntos, nada mais é que você olhar para dentro, de uma certa forma, olhar para si mesmo. E como você falou muito bem, a cura está de dentro para fora, não está fora da gente. Então, Isso. você curando você mesmo, você está ajudando o outro. Uhum. Você não precisa ficar fazendo muita coisa para o outro para poder ser aceito ou para você fazer parte de alguma coisa. Quantas vezes eu, Michael, fiz muita coisa para as outras pessoas. Eu trabalhava na área de restaurante, servia muitas outras pessoas. Quantas crenças eu não tinha, né? De, tipo, olhar mais para o outro do que para mim. Uhum. Então, esse processo, desde 2018, que formei terapeuta e tudo, fez eu ver e essa identidade que está dentro da gente, ela quer se manifestar. Ela quer botar para fora o que você acaba, de uma certa forma, colocando outros assuntos em cima disso, à Porque se a frente gente disso. não se a gente não manifesta esse desejo da nossa alma, a nossa identidade, é como se a nossa alma fosse morrendo. E aí vai vindo aquela tristeza crônica que depois vira uma depressão, né? E, consequentemente, aí as coisas até piores, né? Então, eu até trouxe aqui 5 crenças que eu percebi que são as crenças mais comuns que eu encontro em relação à nossa relação com a gente mesmo. A dificuldade
crenças que limitam a nossa relação, o contato da gente com a gente mesmo. Uma delas foi: preciso me anular para ser vista e amada. O que vocês acham? Comum, Nossa, né? E isso, é gente, é muito comum. frustrador. E onde que está a causa disso? A causa disso sempre existem 4 níveis de crença, né? A gente trabalha dentro do Theta Healing. A gente tem crenças que vêm do nível de alma, né? Logicamente, para quem acredita, que são as experiências que a nossa alma já traz de experiências passadas. E é por isso eu gosto de falar dos 4 níveis de crença para a gente entender que nós somos seres incomparáveis e únicos. Cada um de nós tem um mindset, ou seja, esse nosso eu é uma coisa única, não existe ninguém igual a mim. Por isso que não tem como a gente se comparar com ninguém. Não tem como a gente se moldar ao mundo do outro, porque o outro é completamente diferente de mim. Então, as nossas crenças, elas vêm do nível de alma, elas vêm do nível histórico e genético, né? O que a gente traz no nosso DNA e no nosso campo, né, morfogenético através da nossa ancestralidade. Isso é muito forte, o que a gente traz da nossa ancestralidade, né, Nê? Vai passando ali de Com geração em certeza. geração e a gente repete de uma forma muito inconsciente, por uma lealdade àquele sistema, né? Por exemplo, até uma das crenças que eu coloquei aqui, ficarei sozinha se viver meu potencial, dons e talentos. Isso é uma crença Nossa, forte de que a pessoa acha que vai ficar sozinha, que todo mundo vai abandonar ela se ela ser quem ela é, se ela viver ali o próprio potencial, os dons e os talentos. Isso, inclusive, também por uma lealdade, por exemplo, a frustrações que o sistema familiar dela teve. Talvez a mãe dela não se realizou profissionalmente, a avó dela não se realizou. Então, exato. inconscientemente, ela também vai querer ser leal a essa dor, né? De não ter vivido ali uma carreira que elas desejavam. Para quê? Para se sentir parte. Isso é muito forte, gente, mais do que a gente imagina. Então, essas são crenças, por exemplo, que a gente considera de nível genético histórico. E quais são as crenças de nível primário, né? Que é o 4º nível de crença? São aquelas que a gente adquire lá na nossa infância, do 0 aos 7 anos e meio, quando a gente está muito conectado ao campo da mãe, e dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio, quando a gente está conectado ao campo do pai, principalmente, né? Porque também tem teorias que falam que a nossa personalidade se desenvolve até mais ou menos os 27 anos. Mas eu acho que essas 2 fases são muito... Eu acho que as mais importantes ali, as mais Sim. impactantes. Porque quando os desejos emocionais da criança não é atendido, né, igual o Michael já falou, isso gera crença de insegurança, de baixa autoestima, de falta de amor próprio. A criança vai estar sempre buscando a solução do problema dela fora. A criança, ela precisa de um referencial adulto. Não que os pais sejam culpados, não é isso, porque os pais estão preocupados com outra coisa. Às vezes o pai e a mãe trabalham muito, às vezes é ausente, e não é que ele quer ser ausente, isso para o pai e para a mãe é uma forma de amor. Trabalhar para conseguir o melhor, para trazer para dentro de casa o alimento, o estudo, isso é uma forma de amor também. Só que se isso não é muito bem conversado e explicado para a criança, ela entende isso como um abandono. Ela entende isso como uma rejeição. Às vezes ela está lá numa situação que ela não consegue, não sabe o que fazer, que ela quer o pai e a mãe, mas o pai e a mãe não está ali, está trabalhando. Então, quando ela associa um sentimento negativo de rejeição e abandono, por exemplo, a uma emoção, um trauma forte, algo que aconteceu ali, isso gera uma crença. Isso gera uma crença limitante. E aí ela vai crescer repetindo isso. Então, traumas de rejeição, de abandono, gera muito essa questão de insegurança, baixa autoestima, né? O que vocês acham, gente? Isso a gente vê constantemente, né? Muitas, principalmente meninas, adolescentes, e mesmo vai se reverberando por toda a idade, né? Claro, a questão feminina, por ter toda essa parte aí que você falou, né?
de estar honrando os ancestrais, as mães, avós e todo mundo, isso muitas mulheres já trazem, né? A gente fala, eu falo por mim mesma, muita coisa que eu falo. Eu criticava da minha mãe e muitas vezes eu me vi fazendo a mesma coisa, Sim. né? E por quê? Para honrar sem saber. Agora, na questão masculina, que eu não sei muito, o Michael pode falar, porque é diferente em mulher de homem, não tem como. Né? A carga que a gente já traz é uma carga diferente, né, Michael? Uhum. Olha, boa pergunta. E até vou deixar uma questão para vocês. O homem e a mulher, ele tem as duas energias. Sim, Claro. O feminino e o masculino. É claro que o que eu sei é a mulher se identifica muito com o filho, né? Tem muito lado esse emocional. E a mulher vai identificando com o pai, o lado emocional. Então, o que eu posso dizer em relação ao homem? Boa pergunta, me deixou até um pouco atrapalhado aqui. Uhum. Dá nada não, Michael. Ok, tranquilo. Eu vou passar a bola que eu vou me inspirar para poder falar. Pode ser, Flávio? Então, eu vou Ok, obrigado. outras crenças que eu anotei, então eu falei duas, né? Preciso me Sim. anular para me sentir vista e amada, crenças relacionadas ao eu com a gente mesma. Serei abandonada ou ficarei sozinha se eu viver meu potencial, dons e talentos. Isso tem muita relação com a autorrealização dos nossos ancestrais. Eu vejo muito isso também. Outra crença que eu trouxe aqui, quando eu cedo o meu lugar, ou seja, quando eu dou o meu lugar para o outro, eu faço parte. Isso aqui, eu até trouxe aqui uma explicação que isso também pode fazer parte lá do nível primário, né? Lá da infância. Quando, por exemplo, isso é muito comum entre irmãos, né? Exatamente. Talvez... Na hora veio. Você que tem, né? Eu falo isso que eu tenho irmã, e a minha irmã e a gente tem uma diferença muito pequena, de 1 ano. Então, eu percebia que eu fazia muito isso. Para eu receber o amor da minha irmã, eu cedia o meu lugar para ela, para não brigar, para não entrar em atrito. Porque eu já tinha uma crença de que se eu brigasse com ela, ela ia me abandonar, e aí eu não ia ter o amor dela e eu ia me sentir sozinha, né? Então, olha o quanto é forte essas crenças de solidão, de abandono. Isso é muito forte. Então, quando a gente cria padrões de abandono, rejeição e solidão, a gente faz de um tudo para não sentir isso. Nosso cérebro, ele tem um mecanismo de proteger você da dor. Então, ele vai fazer essas associações para você fazer o de um tudo para não sentir novamente aquela dor do abandono, da rejeição e da solidão. E aí, o que você faz? Você se anula para não se sentir abandonada e rejeitada. Você cede o seu lugar para as pessoas para não se sentir sozinha, para fazer parte daquele grupo, para não se sentir rejeitada e abandonada. Outra coisa que eu coloquei aqui. Preciso dizer sim para todo mundo para ser aceita. É outra crença. Porque se eu falar não para o outro, se eu tenho crença de abandono e solidão e rejeição, o que está lá gravado no inconsciente? Se eu falar não e se eu der um limite para o outro não vai gostar do que vai ouvir. E aí o que pode acontecer depois? Ele vai se afastar de mim. Não vai mais querer ser meu amigo ou não vai querer mais estar perto de mim. Nossa, e aí se essa pessoa se afastar de mim, eu vou me sentir sozinha, eu vou me sentir abandonada, rejeitada. Então, para evitar isso, eu digo sim para todo mundo. Só que quando você diz sim para todo mundo, você está dando um não para você. E aí, quanto mais nãos você dá para você, mais a sua alma vai ficando triste, minguada, mais você vai perdendo a vontade de viver, menos sentido vai tendo a sua vida. Então, aqui a solução é o contrário, é ir treinando, né? É isso que para isso que a gente usa o Theta Healing, é para ressignificar essas crenças lá de nível inconsciente que a gente cria.
né? De que você pode sim dar limite para o outro sem se sentir abandonada, sem se sentir sozinha. Que você pode sim dar um sim para você sem precisar se sentir sozinha, rejeitada, abandonada. Então, o Theta Healing ensina você a dissociar essa dor, né, dessas dores emocionais do aprendizado. Porque aí, quanto mais você vai dissociando isso, mais você consegue se sentir liberto para dar sim para você. Para ir buscando quem é você, para trazendo você, a sua individualidade para o mundo. Né? Porque quanto mais a gente é a gente, mais a gente consegue fazer diferença. Porque lembrando, a gente não é igual a ninguém, então não adianta eu ficar me comparando com ninguém, né? Com as crenças de superioridade, inferioridade. Porque cada ser é único. E aí uma última crença que eu coloquei aqui é: preciso me diminuir para caber em algum lugar, para pertencer. Né? São coisas bem parecidas, mas faladas de maneira diferente. Então, muitas pessoas, às vezes, têm o potencial, têm capacidade de fazer coisas incríveis, mas ela se diminui, ela não faz, ela prefere ficar quieta, calada, reprimida. Para quê? Para se sentir parte daquele grupo. Porque se ela falar, ela tem medo das pessoas não gostarem e deixá-la de lado. E aí como que ela vai se sentir? Novamente, abandonada, rejeitada, sozinha. Olha como isso é forte. Vai sentir novamente, licença, Fábio, vai sentir novamente a dor, não é? Uhum. Vai sentir exatamente aquilo que enraizou dela no consciente e está ali gravado. Sim. E se aquela hora eu não falei, agora estou mais inspirado para poder falar. Tudo está baseado no conceito da criança interior, Sim. da nossa ancestralidade, e tudo aquilo que vocês estão falando faz imenso sentido para mim. Às vezes, a questão da rejeição e o abandono é exatamente o que você precisa para você evoluir. Só que isso dói tanto dentro de nós, porque a gente está sentindo, e exatamente o que você falou, a terapia, a ferramenta do Theta Healing, exatamente dá esse ressignificado dessa dor. Ela te ajuda a Você dissociar, né? A dor do Se você... aprendizado. Exatamente, você ressignifica. Eu acho que tem uma parte do aceitação. Uhum. Primeiro você tem aceitação, porque aquela dor, aquele sentimento fez você ter uma aprendizagem. Sim, Não é? E depois, né? e depois você ressignifica através do coração, vai harmonizando também as células e moléculas, todo o seu ser, não é? Uhum. Então, eu acho tremendo isso, ressignificar algo que já passa já a não ser dor, passa a ser amor. Isso. Que é o nosso princípio de tudo, né? Uhum. A gente é amor. Esse é o princípio que nós queremos chegar, que a gente volte de novo a casa, né? É um conceito muito também falado hoje em dia, né? E você ressignificando, você olhando você para dentro, ressignificando as crenças, não é? Se entendendo, entendendo você, quem você é, você acaba passando para um nível maior, não é? Uhum. A gente acaba se conectando com outras pessoas. A gente vê que quando a gente dá esse ressignificado dentro da gente, a gente começa a estar num nível de frequência e vibração muito maior, se conecta com pessoas semelhantes, Uhum. não é? A gente Que percebe tem o mesmo propósito. as pessoas vão mudando, né? Conforme a gente vai mudando por dentro, a gente muda o que está fora, né? Que é a lei da correspondência. A lei, uma das leis universais que a gente encontra lá naquele livro Kybalion, né? Que fala tudo que está fora está dentro e tudo que está dentro está fora. Então, é o que eu falo. Um bom parâmetro para a gente saber como é que a gente está dentro, observa como está seu mundo fora. Observa quem são as pessoas que estão se aproximando de você. Né? Observa isso, sem julgamento. Lembrando que, pela lei da atração, que é uma outra lei universal, nós atraímos todas as pessoas e situações ao nosso redor. E isso, para a gente entender isso, a gente precisa muito da autorresponsabilidade. Que a culpa não está fora. Não adianta a gente ficar buscando o culpado fora. Ah, mas eu sou culpada de tudo? Não, não é nesse sentido. Mas é questão de trazer a responsabilidade
por tudo que está ao seu redor. E está tudo certo, não tem certo e errado. A gente vai atrair conforme as crenças que eu tenho gravado em mim. Porque as crenças, gente, moldam o nosso comportamento. O nosso comportamento é baseado em tudo que a gente acredita, né? E aí, quem é que eu vou atrair? Eu vou atrair um mundo fora baseado no que eu acredito. Então, a nossa realidade manifestada, ela está manifestada dentro. E para eu mudar a minha manifestação que está acontecendo fora, a gente precisa mudar o mundo interior. Por isso que eu gosto muito daquela frase, para você mudar seu mundo fora, primeiro olha para o seu mundo dentro. Ah, mas não consigo, às vezes eu escuto isso. Ah, eu não consigo mudar o outro? Consegue, mudando você. Principalmente se for do mesmo sistema familiar, pessoas que convivem com você. Porque quando você muda você, o outro automaticamente muda. Né? E o processo do outro é responsabilidade dele, né? Então, e aproveita também esses incômodos que você tem em relação ao outro para entender o que você precisa trabalhar em você. Isso é um referencial muito bom. Então, não olha o incômodo do outro como algo ruim. Olha como uma oportunidade de olhar para dentro. Porque se me incomodou, é porque está dentro de mim. Porque se o comportamento do outro não me incomodasse, é porque aquilo já é leve para mim. Já superei aquilo, já é tranquilo, eu não tenho problema com isso. Então, olhe para os incômodos como uma oportunidade de melhoria em si. Não é mesmo, gente? É isso mesmo, Flávia. E vendo todo, né, escutando tudo isso, né, todos esses incômodos, eu gostaria de convidar o pessoal que está assistindo, que vai assistir aí nos outros dias, né, que vão ser 2 semanas aí bem intensas. E quem quiser pode vir participar, que a Flávia vai vir aqui para Vinhedo dar um curso de Theta Healing, do básico, né, Flávia? No meu espaço, que é Nelise Espaço Integrado. E ela vai estar aqui de 4 a 6 de novembro para dar esse curso. Quem tiver interesse pode mandar mensagem para ela nos directs, para mim ou para o Michael, que a gente responde. E eu acho que hoje foi uma pitadinha de muita coisa que tem aí, porque não dá para a gente ficar muito tempo. Exato. Senão ninguém vai ficar escutando. Foi só para, como você diz, atiçar, né? Atiçar as pulguinhas. E olha que expansão de consciência. Desculpa, Flávia, desculpa, Lenine. E olha que expansão de consciência, só esse bocadinho. Né? Só esse bocadinho já incomodou em mim um monte de coisa para eu ver em mim. As outras pessoas que a gente vai se conectar, de certeza absoluta. Isso que aconteceu comigo não foi por acaso. É para eu ver algo em mim. E eu não sou mais que o outro. Ninguém. E eu tenho coragem de admitir muita coisa. Quem passa pelos meus atendimentos e tudo, eu sou muito frontal e verdadeiro. Eu falo, olha, estou trabalhando para estar melhor, para ser melhor. Sim. E para conectar com aquilo que eu quero, não é? Isso. Você tem esse poder dentro de você. Se não está bem dentro de você alguma coisa e fora também, você tem que se tratar. Exato. Você tem que dar permissão para você mesmo de ver isso e ressignificar isso. E é verdade, Mike. E eu falo isso por mim mesma. Eu fui uma pessoa que até o ano passado, de todas essas lives que a gente vai fazer hoje, todas as relações, a relação com a gente mesmo, isso para mim sempre foi o meu maior desafio dessa vida. Eu falo que nessa vida eu vim aprender a viver bem na minha própria companhia. Né? Eles sabem aí da minha idade, da história. Depois eu conto um outro momento para vocês. Mas eu, gente, sou essa pessoa que se anulava, que fazia tudo para os outros, que estou me conhecendo não faz muito tempo. Não faz muito tempo que eu estou praticando as minhas potencialidades, meus dons, meus talentos, porque eu tinha muito forte crenças de rejeição e abandono. Então, isso que eu falei tudo para vocês é porque eu já passei por esse caminho, né? E eu acredito que
dois também, né? Ter passado também alguma coisa. Viu? E nada melhor quando a gente passa e sabe, né, como superar, como melhorar, para poder ajudar outra pessoa. Porque quem nunca passou, como que ela vai falar de algo que ela não sabe dentro dela, né? Sim. Então, eu acho assim, para ensinar isso, você é expert. Claro, eu também passei e tem questões ainda que constantemente a gente vem vivendo e vem sentindo no dia a dia, né? Não é uma coisa que Então, nunca mais acontece, mas a gente exatamente. tem diferente, né? E tendo a consciência diferente, a gente sabe já como lidar com isso no dia a dia. É assim que acontece o empoderamento pessoal, né? Quando a gente traz as nossas dores inconscientes lá para o consciente. E isso a Healing pode te ajudar, né, gente? Então, quem tem interesse em aprender essa ferramenta, não precisa ser só para trabalhar, não. Ela é uma ferramenta que você pode usar com você mesmo. Você, através dela, consegue descobrir as suas crenças de nível inconsciente, trazer para o consciente e ressignificar. Dissociar as dores do aprendizado que você teve na sua vida. Então, ela é uma ferramenta muito empoderada, muito completa. Eu sou suspeita para falar, tanto que eu fui virar até instrutora, porque eu quero espalhar Nós também. Nós também. mundo. Juntei aí com esses dois para espalhar essa ferramenta para o maior número de pessoas possível. Com certeza. Quanto mais pessoas, né, se autoconhecerem e se trabalharem, melhor para o todo. Para todos. Para a evolução área, para essa transição que é. Né? Com certeza. Gente, gratidão, então. Hoje, né? Amanhã, então, a gente vai falar então das crenças que limitam a nossa relação com os nossos valores e com o nosso dinheiro. Acho que é um assunto... Opa, essa daí, quem que não tem, né? Ou nunca teve? Opa! Quem nunca, né? É verdade. Antes de terminar a live, é como você disse, né? Você se torna terapeuta, torna um facilitador, porque você passou por aquele processo. Pela dor. Então, é pela dor, você passou todo o processo, a partir daí você pode ensinar outra pessoa. E a pessoa vai sentir a verdade ali. Né? Ela não está lidando com alguém superior a ela. Simplesmente alguém que já passou pela dor e está passando, né, por vários processos também, que não é só isso. Mas pode te ajudar também a caminhar junto nesse processo. Isso. Né? A gente não é mais que ninguém. E ela não... A teoria, você tem uma teoria, mas você só aprende na experiência. Você estuda uma matéria, mas você só vai incorporar ela na hora que você for para a prática. Então, quando você tem a experiência da coisa, é diferente. É isso que o Michael resumiu muito bem. Ok. É isso aí. Gente, obrigada. Beijo vocês. Amanhã, então, vem para a nossa lanche. Obrigado. É isso aí. Almoço com live aí. Vamos almoçar conhecimento para trazer mais ciência para a gente cada vez mais. Com certeza. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.